Olá, olá. Uma ótima tarde para vocês que estão chegando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui ao canal da FSA Perfumes Naturais. Vocês que vão assistir depois também, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma das nossas conversas perfumadas. As conversas perfumadas, como vocês que já conhecem esse trabalho aqui, sabem que é um espaço para a gente trazer temas relevantes na criação independente de perfumes, tanto para quem está querendo aprender, quanto para quem já cria. E hoje, então, o tema é extremamente relevante e ele marca também o início, o retorno de um tipo de conversa perfumada que é para conhecer as notas da paleta. Já tem um tempo que eu não faço esse tipo de live e esse ano eu vou voltar com elas e nada melhor do que começar falando de uma nota tão especial como essa que a gente vai falar hoje. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria, criador da FSA Perfumes Naturais, que é uma escola de perfumes online que oferece formação e aperfeiçoamento em perfumaria independente. Se você gosta desse universo, quer aprender mais, a FSA é o seu lugar. E o tema da nossa live de hoje, boa tarde Cássia, boa tarde todo mundo que está chegando aí, todos que vão chegar depois sejam muito bem-vindos. O nosso tema de hoje, ele marca um retorno, aliás, muito especial desse tipo de live que é das conversas perfumadas / conhecendo as notas da paleta. Boa tarde Nazaré, boa tarde todo mundo que está chegando aí, Perfumo BR, Ariane, Gládia, todo mundo que está chegando aí, Cássia também, como eu já falei. O tema de hoje vocês devem ter visto no anúncio que eu fiz uma brincadeirinha, vocês vão entender o trocadilho que eu fiz na medida em que eu for explicando mais sobre a nota. A live de hoje é intitulada Prazer Edione e hoje nós vamos falar exatamente da Edione, que é uma das moléculas mais importantes que a gente tem na perfumaria. É uma molécula extremamente interessante, que tem aí efeitos poderosíssimos e interessantíssimos numa composição, e é isso que a gente vai falar. Esse é o nosso tema de hoje, e essa nossa conversa ela vai ser dividida em 3 grandes momentos. Boa tarde, Regiane. Ela vai ser dividida em 3 grandes momentos que eu separei aqui no meu roteirinho. A gente começa falando um pouco de história e química, para depois falar de aspectos essenciais da nota e finalizar com efeitos e inspirações. A gente vai ter 3 momentos, então, para falar dessa nota tão preciosa, tão rica, tão linda, tão chique, e fica difícil pensar em mais adjetivos, assim, porque são tantos adjetivos que a gente tem para Edione, que é melhor a gente começar logo a falar. E antes que eu comece falando dessas 3 partes, eu vou contar um pouco para vocês como que eu conheci essa nota. Enquanto isso, eu queria que vocês me falassem aí se vocês conhecem o cheiro da Edione, vocês que estão me vendo, se vocês já conhecem o cheiro ou se não conhecem ainda, tá? Enquanto isso, eu vou contar quando foi a minha primeira vez que eu senti o cheiro da Edione, foi ano passado, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre notas importantes na paleta, no caso químicos aromáticos, e a Edione foi um nome que apareceu assim em todas as minhas pesquisas, para poder, como uma nota que era importante na paleta quando se diz químicos aromáticos. Eu estou vendo que aí a maioria de vocês não conhece, né? Pois é. Espero que depois dessa nossa conversa vocês fiquem com muita curiosidade e já adianto que vale muito conhecer. Eu vou até cheirando aqui, eu estou com 3 fitas, eu vou comentar com vocês os momentos dessas fitas que eu fiz diferente aqui. O meu primeiro momento então foi ano passado, quando ao fazer essa pesquisa de paletas com químicos aromáticos, a Edione era muito citada e eu resolvi experimentar. E nessa coisa de experimentar, eu tive ali as minhas primeiras impressões, que na verdade eu estava estudando para essa nossa conversa,
e eu vi que, na verdade, as minhas impressões são o que normalmente acontece quando as pessoas estão iniciando o trabalho com a Edione. Confesso para vocês que num primeiro momento, acreditem, pasmem, eu não dei muita importância para a Edione, porque o cheiro dela me pareceu muito difícil de entender para mim, para o meu nariz. Claro que eu estava começando a entender os químicos aromáticos e aí tem essa realidade também, essas dificuldades iniciais. Só que depois, com o tempo, eu fui estudando mais, tanto teórica quanto praticamente, fazendo acorde mesmo. Eu até tô com algumas fitinhas aqui, ó, que hoje mesmo eu estava fazendo um estudo de acorde com a Edione, usando algumas notas, e até um dos acordes que eu vou sugerir surgiu agora há pouco, depois de eu fazer as avaliações. Eu falei, essa sugestão eu não posso deixar passar. E aí depois que eu fui estudando, fui vendo o que a Edione fazia nos acordes, e eu também comecei a apreciar melhor, a entender melhor o cheiro dela. Aí sim, hoje, agora eu já digo assim, com certeza absoluta, que é uma das notas obrigatórias para quem tem abertura, por exemplo, ao uso de químicos aromáticos. No caso de uma perfumaria mista, que é uma das visões que eu trabalho com os meus alunos. Se você que está me vendo tem essa abertura, é interessante você ter Edione na sua paleta. Eu já começo falando isso. É uma nota obrigatória para quem trabalha com o químico aromático, usados estrategicamente, como é a dinâmica que eu trabalho aqui na FSA. E para quem não trabalha, pelo menos conhecer o cheiro é importante de um ponto de vista de cultura perfumística, porque é uma nota tão importante na perfumaria que a gente precisa pelo menos conhecer o cheiro dela para entender um pouco isso. Esse é um primeiro momento. Eu vi então que a maioria de vocês não conhece, eu sei que tem gente que está chegando aqui, como a própria Sheila, que eu vi que entrou aqui agora, que é aluna minha também, ela já conhece. Cássia também conhece, que estava, logo no início a Cássia já tinha chegado. Sheila está inclusive falando aqui, ó, nota maravilhosa, mas não senti o cheiro na primeira vez, agora entendi ela e apaixonei. A frase da Sheila é muito boa, porque bem o que aconteceu comigo e é o que costuma acontecer com as pessoas. A gente às vezes não sente ela muito no início, depois que começa a perceber melhor, entender, se apaixona. Eu vou falar disso na hora que eu vou falar dos aspectos essenciais da nota. A primeira parte da nossa conversa, então, vai ser a parte da história e da química. De onde que a Edione vem, como é que ela surgiu e por que ela surgiu. Lá no final dos anos 50, teve o Edouard Demolle, é um pesquisador. Ele, na tese de doutorado dele, ele estava trabalhando num estudo dos componentes químicos do jasmim. A gente precisa entender que lá, antes desse final dos anos 50, no início do século XX, ali meados do século XX, o jasmim começou a se tornar uma nota ainda mais importante e usado em muitos perfumes. Só que o jasmim é muito caro. Vocês que conhecem aí o jasmim enquanto matéria-prima, sabem que o jasmim não é uma nota das mais baratas. Daí, então, a necessidade das grandes empresas, como no caso aqui a Firmenich, sentirem a necessidade de tentar encontrar alternativas mais acessíveis economicamente. Daí vem esse estudo do Edouard Demolle, onde nesse doutorado dele ele vai pesquisar uma parte do jasmim que ainda não estava conhecida. A gente tem que lembrar que naquela época o decifrar da composição do jasmim ainda não era completo como ele é hoje. Aí o Edouard Demolle pesquisando, ele foi em 1957, só deixa eu confirmar a data, isso mesmo, 1957 ele descobriu um componente muito importante do cheiro do jasmim, que é o metil-jasmonato. O metil-jasmonato ele é um éster que está presente naturalmente no jasmim e tem um aroma bastante interessante, cremoso, floral. É uma das várias notas que o jasmim tem, uma das várias moléculas que o jasmim tem, trazendo aí contribuições para o cheiro dele. Então, em 1957, aqui a minha referência é um trabalho publicado na revista Perfumery and Flavorist, uma revisão química, mais especificamente. Daí a gente conseguiu um pouco mais
de refinamento nessas informações históricas que às vezes são tão confusas, não é? Então, boa tarde a todo mundo que está chegando aí depois, tá? Estamos falando de Edione hoje, essa nota espetacular. A Cássia está até comentando aqui que achou estranho de início, depois ela entendeu o que ela faz, eu já vou falar mais sobre isso depois, tá, gente? Então, só que em 1958, então vamos lá, o metiljasmonato, que é essa molécula encontrada no jasmim, ela foi descoberta em 1957 e em 1958 foi desenvolvido um análogo, que é uma molécula ali que vai ser muito parecida com outra, às vezes com alguma pequena modificação estratégica. Esse análogo do metiljasmonato, sintetizado em 1958, é ninguém menos do que o metildihidrojasmonato. Esse dihidro significa, aí eu não vou me aprofundar aqui na questão das reações químicas, mas no caso aqui foi feita uma hidrogenação da molécula do metiljasmonato, como vai ter aí a adição de dois átomos de hidrogênio, a gente vai ter o dihidro, né? Vai ter uma dupla ligação lá que ela vai ser aberta e os hidrogênios vão entrar ali, e então eu vou ter o metildihidrojasmonato, vulgo Edione. Só que tem aí uma informação que eu achei deliciosa de saber. Por que se chama Edione? A palavra Edione, ela foi cunhada, inclusive, eu não sei se foi esse o pensamento de quem batizou a molécula, mas casou muito bem, foi uma bela jogada de marketing, porque Edione é uma palavra que vem inspirada no grego edonê. Edonê está ligado a prazer, algo prazeroso, agradável. Então, Edione, o próprio nome Edione tem a ver com essa ideia do prazer, por vir do grego. Olha que coisa mais interessante. E aí a gente tem a síntese, tá? A síntese da Edione em 1958, mas vai ser nos anos 60, 1960 mais especificamente, que a gente vai ter a Firmenich registrando lá a patente da Edione. Tanto é que em muitas referências a gente vê que a Edione surgiu em 1960, na verdade, a patente em 1960, e ela começou a ficar disponível. Essas publicações da descoberta dessa molécula começaram a ficar mais em voga em 1962. Só que até aí os perfumistas não conheciam Edione, eles não sabiam muito o que a Edione fazia, e aí o Roger Firmenich teve uma jogada de mestre. O que ele fez? Ele pegou essa molécula que eles desenvolveram a partir então, né, dos estudos do jasmim real, diga-se de passagem, e começou a enviar amostras de Edione para os perfumistas da época. E um desses perfumistas, em especial, o grandíssimo perfumista Edmond Rudnitska, foi um dos que primeiro apreciou e aproveitou essa molécula, então, que chegou com esse aroma fresco, esse aroma diferente, esse aroma envolvente, a gente vai falar mais. E aí, em 1966, a gente vai ter um dos perfumes ícones do uso de Edione. A gente tem vários, mas um dos primeiros de grande importância é o famoso Eau Sauvage da Dior, que vai ser criado, então, pelo Edmond Rudnitska, inclusive pouco tempo depois que ele recebe essas amostras de Edione aí. Ele não foi o único perfumista que recebeu, outros também receberam, e aproveitaram essa molécula que, num primeiro momento, a própria molécula não era tão acessível assim, não. No início, ela era mais cara, o que acabou confinando-a às fine fragrances, aqueles perfumes mais elaborados, mais finos, para o uso dessa molécula. Só que, para nossa felicidade, a Edione começou a ter, inclusive, rotas de síntese mais interessantes e foi ficando cada vez mais popular, o valor também foi ficando bem mais acessível, e hoje ela é uma molécula bastante acessível. A gente consegue comprar Edione com um valor bem bacana, assim, e usar essa molécula tão maravilhosa. A gente teve o Eau Sauvage como um grande destaque, mas a gente tem também um outro perfume da Dior, o Diorella, que usa Edione numa proporção bem expressiva,
e depois a gente teve outros. O Chanel 19 foi um perfume também que tem o uso de Edione de maneira expressiva, e tem um mais recente ainda, mais recente assim, né? Que é o Odeur 53, da Comme des Garçons, que é um dos perfumes que tem a maior porcentagem de Edione dentre esses perfumes que tem a Edione como uma nota de presença muito importante, ok? Esse é um pouquinho da história da Edione para a gente entender como que essa molécula tão preciosa surgiu. Inclusive, algumas referências comentam que a própria Edione está presente em traços em alguns materiais naturais, como o próprio jasmim, é claro, o chá, mas é a Edione sintética que a gente usa na perfumaria. A gente não tem Edione isolado natural, é isso que eu quero dizer. A Edione que a gente trabalha é uma molécula sintética. Às vezes eu chamo Ediona também, mas eu acho Edione mais charmoso, sabe? Então, mas tem gente que chama de Ediona também, eu já vi algumas expressões, alguns textos, perdão, chamando de Ediona, tá? Essa nota que tem nome ligado ao prazer. Então, é muito interessante. Eu estava lendo um trabalho, inclusive, com uma química bem pesada, falando de vários traços de como que a síntese acontece, de como que vai de uma molécula para outra, mas para nós aqui a nossa intenção não é essa, mas com essas informações aqui já é um pouco mais de riqueza nesse sentido, porque é de fato muito interessante. A Edione vai se apresentar quimicamente como uma mistura de isômeros. Os isômeros, para tentar explicar de uma maneira mais fácil, são moléculas diferentes que têm os mesmos números de átomo e os mesmos tipos de átomo, mas a organização estrutural desses átomos é diferente de uma molécula para outra. Então a Edione ela não vai se apresentar como uma única molécula na matéria-prima que a gente compra, mas como aí uma mistura de moléculas com destaque para dois isômeros, que é um isômero do tipo cis e um isômero do tipo trans, sendo a maior proporção do isômero trans. É uma informação que ela é interessante, não exatamente para a gente comprar, assim, isso a gente não vai... a Edione comum que a gente compra no mercado, de uma maneira geral, é uma Edione que tem em torno aí de 90% do isômero trans e 10% do isômero cis. Existe uma versão que tem um alto teor de isômero cis, que ele é considerado olfativamente ainda mais nobre, porque ele tem inclusive um limiar de odor mais baixo, ele é mais intenso, com aspectos florais ainda mais perceptíveis. Mas a Edione que a gente encontra normalmente, ela dá conta demais do serviço e a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Até porque, como está sendo comentado aqui, o isômero cis é mais caro. Então, tem essa peculiaridade, né? A Edione HC, esse HC é high cis, é alto teor de isômero cis. É um outro tipo de Edione que a gente tem. Eu não encontrei para comprar aqui no nosso país, mas às vezes tem algum fornecedor que eu não tenha visto. Mas na minha pesquisa eu não encontrei. Tudo bem? Então isso fecha o nosso primeiro bloco de informações, que é sobre a parte de história e um pouquinho de química sobre a Edione. A gente vai para o segundo momento, que é um momento que eu sei que é um momento muito querido, que é o momento de aspectos essenciais da Edione. Quando eu falo aspectos essenciais, eu estou falando daqueles 3 aspectos, tem até uma publicação aqui fixada, onde eu falo para vocês o que a gente considera como aspectos essenciais de uma nota, e são 3. A categoria de volatilidade, a faceta olfativa, né, o grupo de nota, que é a nota da presente, e as questões de segurança, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Primeira característica é a categoria de volatilidade. A Edione é uma nota de coração, então ela está ali, né? Inclusive, por ser uma nota floral,
ela vai estar no coração, como muitas notas florais estão, não todas necessariamente, mas a Edione segue bem essa dinâmica aí de uma nota floral de coração. E é uma nota floral, pensando em faceta olfativa, aquelas facetas olfativas mais básicas, a Edione é uma nota floral. Ela está mais, porque o floral tem várias subdivisões que a gente pode ter dentro dele. A gente tem o floral rosa, enfim. A Edione está ali dentro da ideia do floral branco, onde está o jasmim mesmo. E ela é um floral de jasmim, porque até a própria origem dela que vem do jasmim, mas não só isso. Ela foi pensada num primeiro momento como um substituto mais acessível de origem sintética para o jasmim. Isso significa que a Edione tem cheiro de jasmim? Não. Se você está pensando isso, esquece. A Edione tem um cheiro de Edione, que é uma coisa maravilhosa. É um cheiro floral, sim. A cor branca, eu pelo menos, quando eu sinto o cheiro de Edione, me vem muito a ideia do branco. Ela tem, sim, essa nuance floral branca, mas é um floral mais abstrato, embora a gente consiga relacionar com essa ideia do floral branco de um modo geral. Mas ela não tem cheiro de jasmim, tá? Apesar desse objetivo aí. É como uma alternativa para usar também o jasmim. A Edione, inclusive, ela é uma das principais aplicações dela em reconstituições de jasmim. Você criar um acorde que lembre o jasmim. O próprio Helena, o Jean-Claude Helena, um perfumista que eu sempre estou falando nele, numa das sugestões dele de criação do jasmim, a Edione está lá. Então, esses dois primeiros momentos, né? É uma nota de coração, uma nota floral, que como que esse aroma é? Esse aroma, já aproveitando aí o spoiler que a Sheila já deu, é um floral etéreo, é um cheiro, é um floral abstrato. Você consegue associar com a ideia de um cheiro floral, mas você não associa exatamente a um tipo de flor específico. Eu estou trazendo aqui para vocês as minhas impressões e pelo que eu já estudei, não são só minhas, né? É a ideia de uma pétala branca, é uma ideia de abstrato, é uma ideia de transparente. Agora eu vou comentar com vocês da minha dificuldade inicial. Muito se fala que a Edione tem esse cheiro transparente, traz essa ideia. E num primeiro momento que eu estava conhecendo a Edione, eu fiquei até um pouco bravo, porque eu não consegui entender que bendito desse trem transparente que é. Mas eu só fui começar a entender isso ao longo do tempo em que eu comecei a sentir o cheiro da molécula e principalmente quando eu comecei a combinar a molécula com outras notas. E aliás, um dos momentos em que você vai apreciar melhor a Edione, que é no momento em que ela está junto com outras notas. A gente pensa então nessa molécula que tem esse aroma floral abstrato, etéreo, fresco. Ele é considerado também tendo algumas nuances mais cítricas, embora não é todo mundo que percebe isso de uma forma tão evidente, essas nuances cítricas, mas o frescor da Edione é uma coisa inegável. Eu tô com 3 fitas aqui, uma que eu molhei ontem à noite, uma que eu molhei hoje de manhã e uma que eu molhei agora, antes da gente começar. Então, inclusive, a que eu molhei ontem, você ainda, pelo menos agora há pouco, estava mais evidente esse cheiro. A gente vai pensar num cheiro que ele é floral, fresco, etéreo, abstrato, transparente. Ele também traz uma ideia meio verde. E tem uma coisa que eu percebo na Edione, que eu estava um pouco receoso de ser uma coisa da minha cabeça. Mas eu estava lendo uma entrevista de uma perfumista sobre a Edione e ela comentou de uma coisa que eu percebi e eu fiquei assim, que interessante ter lido isso. Eu percebo na Edione uma nuance meio amanteigada. Não exatamente cheiro de manteiga, tá, gente? Mas aquela sensação meio oleosa da manteiga. Para mim, a melhor comparação que eu tenho de parâmetro para falar,
Quem conhece o CO2 de manteiga, eu não tenho ele agora na paleta, mas eu já tive, o CO2 de manteiga, a Edione me lembrou um pouco o CO2 de manteiga. Uma das nuances da Edione me lembrou o CO2 de manteiga, que é um cheiro também suave, mas ele tem essa coisa meio oleosa e amanteigada, que aqui eu consegui perceber também. Boa tarde, Jordânia, seja bem-vinda, tá? E isso em termos de aroma, falando de aroma, finalizando o nosso segundo aspecto essencial, que é o cheiro. E o nosso terceiro aspecto é ligado à segurança, que para nossa felicidade, Edione, quando a gente vai pesquisar as informações de limite de segurança, é uma molécula que não tem limite especificado. Aí vem a famosa frase que eu gosto de falar. Isso significa que a gente vai usar o céu limite? Não. Eu gosto de falar assim, quando a nota não tem limite especificado, você use com bom senso, mas nunca passe uma nota pura na pele, porque eu sei que tem gente que coloca os negócios na pele, mesmo sem preocupar com o limite de segurança. Então, a Edione ela não tem um limite especificado com relação a limite de uso, mas o uso é com bom senso e o céu não é o limite. Tá bom? Boa tarde para todo mundo que chegou aí depois, tá? A Sheila está sugerindo aqui que ela deve harmonizar com baunilha. Sim, ô Sheila, na verdade, Edione harmoniza com qualquer coisa. É uma das notas mais coringas que a gente tem na paleta. Já aproveitando agora então e entrando na terceira parte, onde eu vou falar de efeitos e inspirações, mas deixo só, com baunilha, só para te responder, é uma ideia interessante sim. Falei de história, falei de química, falei agora desses aspectos olfativos. Vocês que estão vendo, tá tudo bem até aqui? Agora já entrou gente aqui que tem Edione na paleta. No início, o pessoal, a maioria não tinha, agora eu acho que está mais equilibrado entre vocês aqui, quem tem Edione na paleta, né? Aliás, uma das notas que eu vou sugerir ficou muito interessante, eu vou falar dela daqui a pouco. A Cássia está comentando aqui que a Edione dá um brilho. Então eu vou pegar a frase da Cássia para poder começar a falar dos efeitos da Edione numa composição. Para começo de conversa, reforçando o que eu havia falado, Edione é um tipo de nota das mais usadas na perfumaria contemporânea. Algumas referências falam que ela é a mais usada. Mas vamos ser um pouco mais prudente e vamos dizer que ela é uma das mais usadas, porque aí eu precisaria de dados adequados para poder afirmar uma coisa dessas. Mas sem sombra de dúvida é uma das moléculas mais utilizadas e não apenas em perfume, tá bom? Ela é usada em diversos tipos de cosméticos, como hidratantes, aromatizadores de ambiente e vários outros tipos de cosmético, a Edione é usada. Agora, mas o nosso foco, claro, é a perfumaria, e quando a gente está pensando na Edione numa construção de perfume, para começo de conversa, o que eu sugeriria para você? Elton, devo testar Edione com isso? Sim. Mas e aquilo? Será que fica bom? Provavelmente vai ficar, porque essa nota tem aí, quando ela é colocada num acorde, numa composição, ela vai ter alguns efeitos particularmente interessantes, embora a gente vai perceber que o cheiro da molécula, ele não é um cheiro muito intenso não. Não espere, por exemplo, aquele cheiro extremamente intenso que a gente vê por exemplo, o absoluto de jasmim. Não, Edione é uma nota gentil, é uma nota de cheiro suave, que ele existe, ele é perceptível, mas ele é muito gentil, ele assim, é uma nota que vai aparecer mais... Voltei, apertei o negócio errado aqui. Edione numa composição, ela vai ter inclusive um efeito que a gente chama de técnico. Ela vai, às vezes, causar efeitos na composição, mesmo que o cheiro dela não apareça tanto. É isso que é um dos grandes baratos dessa molécula. O cheiro é gostoso, sim, só que eu já vou avisar para você
que pode ser que nos primeiros momentos que você esteja trabalhando com Edione, você não vai conseguir sentir o cheiro dela muito bem, não. Não se frustre com isso. Existe sim uma parcela da população que tem anosmia para essa molécula, mas eu não estou falando aqui do caso da anosmia, eu estou falando da própria experiência com a nota. É uma nota que num primeiro momento pode ser que você não consiga sentir ela muito, até porque ela satura de maneira muito rápida os nossos receptores. No meu caso, eu lembro que eu estou aqui com o frasquinho, antigamente eu sentia o cheiro, assim, senti uma vez, eu juro, eu ia sentir de novo, já não tinha mais nada. E isso pode acontecer com você. Sheila comentou aqui agora há pouco, Cássia também comentou. Isso é comum, tá? Aí o que eu vou te recomendar fazer? Vai cheirando, claro, a solução de preferência, porque aí vai saturar menos os receptores, para você ir entendendo o cheiro dessa molécula. O Thiago comenta aqui uma coisa, que ele vê que alguns perfumistas usam Edione quase como uma base junto com Isoé Super e alguns musks sintéticos. De fato, isso acontece mesmo. Tem inclusive outras combinações com Edione, mas essa realmente é uma base muito comum. E no caso da Edione em si, falando dela, a gente vai perceber que é uma nota que ela aumenta o volume da composição e a difusão. Eu estava tentando fazer uma analogia para vocês entenderem. Eu fiz vários testes com essa molécula inserida, eu fiz questão de colocar só ela de químico aromático em várias bases naturais, várias matrizes naturais diferentes. Bergamota, manjericão, eu até fiz uma sugestão de acordes para vocês aqui no perfil, que veio desse estudo. Cravo da Índia, misturei tintura, absoluto, óleo essencial. Esse estudo que eu fiz hoje aqui foi com amadeirados, balsâmico e amadeirado. E o tenta imaginar uma estrutura em rede. Imagina como se fosse uma bola, que é tipo um novelo de linha, que isso é a matéria-prima natural. Tenta imaginar isso aí. Sabe aquelas luminárias de linha? Tenta imaginar mais ou menos isso. Quando você coloca a Edione no meio, a impressão que eu tive, tá, gente? A minha impressão é como se você pegasse e fizesse assim, ó. É como se ela desse uma expandida no material, realçando alguns aspectos e trazendo isso que vocês comentaram aqui, trazendo brilho. É uma transformação mesmo que acontece no cheiro. Eu tive uma experiência muito interessante com uma nota que eu gosto muito, mas que eu acho um pouco desafiadora, que é o Cedro Virgínia. Cedro Virgínia é aquele amadeiradão raiz mesmo. E a gente tem que tomar cuidado com ele, que ele tende a ser muito dominante quando a gente coloca numa composição. Aí esse estudo de hoje, uma das notas foi o Cedro Virgínia com Edione. E qual não foi a minha surpresa? Eu até anotei, o caderno está ali atrás, mas eu lembro o que eu escrevi. Eu escrevi assim: deixa o Cedro Virgínia mais palatável, ou seja, trouxe ali uma suavização, uma expansão daquele cheiro, que é um fenômeno que acontece com várias notas, tá? A Cássia achou que ela estava doida, ela se esconde. Ela vai se entregando ao longo do tempo. Isso é normal, tá? Isso é normal com essa nota. E tanto é que às vezes a gente tem esse fenômeno de novo. Aqui tá dando para sentir na fita de ontem. Na fita de hoje cedo nem tanto, porque agora eu já estou sentindo uma depois da outra, né? A gente percebe que ela vai saturando mesmo. Sheila, dá uma arredondada, né? É um dos fenômenos da Edione. Um dos grandes fenômenos é esse volume que ela traz para a composição e difusão. É como se a nota fizesse assim, ó. Eu achei extremamente interessante esse efeito e é claro que eu convidaria você a experimentar nos seus estudos para você poder ver isso na prática, tá bom? Ela dá uma melhorada no cheiro, ela dá uma sofisticada, tanto é que o outro efeito dela numa composição é trazer brilho. Alguns perfumistas gostam de usar a expressão vivacidade e também sofisticação. Eu achei que ela trouxe muita elegância para as notas
Várias delas, um acorde que eu fiz, inclusive, usando Edione e Cravo da Índia, vai acabar entrando como parte de um dos meus projetos, que eu achei o efeito tão interessante que vai acabar entrando num dos meus projetos atuais de perfume. E também a Edione tem aí um certo efeito em dar uma melhoradinha na fixação, mas eu não diria esse como um dos principais mecanismos dela agir. Ela vai trazer tudo isso que a gente tem comentado aqui. É uma ideia de arredondamento, de volume, de difusão, mas de muita elegância e finesse. Ela dá uma refinada no perfume, que é uma coisa impressionante. Eu até anotei, uma das notas de hoje foi o patchouli. Eu lembro que eu anotei assim, deixou o patchouli menos rústico. Eu amo o cheiro do patchouli do jeito que ele é. Mas quando a Edione está junto, ela meio que deixou aquele patchouli um pouco menos rústico do que costuma ser, tá? A Cássia está comentando que ela traz mais a alma da planta em conjunto. Interessante a sua expressão. E você fez um teste com manjericão, né, Cássia? Para poder ver o efeito no manjericão. Eu imagino que você deve ter gostado muito, porque ela vai e traz essa explosão linda no manjericão, no caso, né? Foi um dos exemplos. Só que é o seguinte, não se desespera se nos seus primeiros momentos você não conseguir perceber o cheiro da Edione, ou tão declaradamente esses efeitos. É como qualquer coisa na perfumaria, é sentar na cadeira e trabalhar, ok? Para você ir desenvolvendo a sua sensibilidade para os efeitos da Edione. Mas eu te garanto, e tem outras pessoas aqui que estão falando a mesma coisa para você se sentir mais à vontade, é que sem sombra de dúvida a gente percebe esse efeito com essa molécula. Ela tem uma Edione, então, como outras moléculas da perfumaria, ela tem o que a gente chama de efeito técnico, que é esse efeito que ele aparece, às vezes mesmo que o cheiro da nota não apareça. Um exercício muito simples para você fazer é cheirar uma nota do jeito que ela é e ela combinada com Edione. Aí você vai entender melhor o efeito dessa nota, mesmo que você não sinta muito claramente o cheiro da nota. É um desafio interessante, é um exercício interessante, tá? E falando aí em acordes e famílias olfativas, gente, Edione combina com tudo. Com tudo. Ela tem um destaque normalmente citado para combinar com notas cítricas, florais e amadeiradas. Mas eu não pararia por aí, não. Ah, será que combina com pimenta rosa? Será que combina com gálbano? Combina, a gálbano, inclusive, eu já fiz. Combina com tudo. E eu sempre gosto da ideia do testar. Vamos testar, vamos colocar em prática? É a melhor maneira de a gente estudar uma nota. Mas sim, ela tem algumas recomendações típicas, como os cítricos, florais e amadeirados. E eu diria, para quem gosta de água de colônia, uma água de colônia caprichada de Edione, fica aí um arraso, tá? Fica mesmo. Esse ponto vale muito destacar, mas a gente não tem aí limites de onde usar Edione, tanto em facetas quanto em famílias olfativas, não. Ela é muito coringa, muito versátil, por isso que quem usa químico aromático jamais pode deixar faltar Edione na paleta, porque ela é de fato muito especial e muito bonita, tá? Tá tudo bem até aqui, gente? Agora então eu vou para a parte que vocês mais gostam, que é realmente uma parte muito gostosa, que é a hora de trazer inspirações. Eu trouxe 3 inspirações de acorde para vocês fazerem com Edione, combinando. Na verdade, eu tinha um deles, eu mudei, porque um dos resultados do meu estudo de agora há pouco ficou tão bom que eu resolvi colocar ele como sugestão, tá? Minha primeira sugestão de acorde para vocês testarem com Edione é ninguém menos do que o ládano, Edione com ládano. Eu tinha colocado essa combinação para ver o que uma nota mais delicada, mais etérea e abstrata ia fazer em contraponto com o colosso que o ládano é. O ládano é uma nota extremamente intensa, complexa e imponente. Como é que seria esse choque? E, gente, assim,
É só sentindo o cheiro que vocês vão entender o que ela faz com o ládano. Então já fica de orientação aí, de acorde, o meu primeiro, Edione com ládano. Eu vou até mergulhar aqui mais um pouquinho. Sheila está falando que num perfume minimalista de acorde vertical fica perfeito. É uma boa ideia mesmo, tá? Deixa só evaporar aqui. Ela já estava há mais tempo. Impressionante. Impressionante. É porque eu sou o louco do ládano. Para quem me conhece sabe o tanto que eu amo o ládano. Só que ládano com Edione fica um negócio absurdo. Muito bom, tá? A minha primeira sugestão de acorde para vocês é Edione com ládano. Você vai pegar essa matriz imponente, intensa do ládano e vai colocar ali uma cintilância no meio desse cheiro que vai ficar extremamente belo, ok? A Andréia está colocando aqui, da Aromas da Terra, louca para conhecer, você vai adorar. Deixa eu ver o que está subindo aqui. Extremamente curiosa para essa experiência, vejo que o efeito da Edione é inigualável, acredito que a perfumaria é, antes de tudo, a arte da experimentação, e ela é mesmo. Vocês estão falando que amam ládano aí, dá-lhe vidrinhos, né, Sheila, para poder experimentar. Boa tarde todo mundo que está chegando aí agora, quem está chegando agora, nós já estamos no final, depois é só assistir desde o começo que vale a pena, essa molécula merece. Então, meu primeiro acorde para vocês é o ládano com Edione, que vai aí ser um acorde. Ele, inclusive, me fez questionar se o ládano não deveria entrar nesse perfume que eu estou trabalhando, porque Edione já era uma nota que eu tinha decidido. Daí eu fiquei me perguntando, em virtude dos efeitos que eu encontrei, se não seria. Vamos ver, né? Cenas do próximo capítulo. Primeiro acorde. Segundo acorde é um acorde misturando uma especiaria com uma conversa bem bacana entre o frescor de ambas as notas. Eu estou falando do cardamomo. A nossa ideia aqui é combinar Edione com cardamomo. O óleo essencial de cardamomo, embora a gente tenha cardamomo de diversas formas hoje em dia, fora do Brasil tem até absoluto de cardamomo, ou tintura de cardamomo, enfim, Edione com cardamomo. Uma especiaria fresca, que tem nuances magníficas, uma nota que já combina muito bem com o jasmim, e a Edione vai trazer esse brilho espetacular no cardamomo, que já é uma nota magnífica. Imagine então você juntar esses dois universos. Bergamota com cardamomo é a nossa próxima sugestão, ok? Edione, então, esse coringa que combina com praticamente tudo. Inclusive pode ser, aliás, pensei nisso aqui agora, pode ser uma ideia interessante para aquelas notas que às vezes você está achando, isso aqui nunca vai dar um acorde. Experimenta combinar com a Edione. Quem sabe ela não dá aí um upgrade nessa combinação. Tá? É uma ideia. Nosso primeiro acorde é com ládano, nosso segundo acorde é com cardamomo. O nosso terceiro, ele é uma homenagem às águas de Colônia. Eu achei que eu não podia deixar passar. E é a ideia aqui, inclusive para ficar mais fácil da gente fazer, uma combinação de Edione com Pit Grande laranja maca. Você pode avaliar o efeito, que é uma combinação que vai lembrar o mundo das águas de Colônia de uma forma muito bonita, como as águas de Colônia merecem, e vai ficar espetacular, porque Edione tem esse frescor, esse brilho, essa beleza, o que é muito coerente com o mundo das águas de Colônia. Daí, então, se a gente fosse pensar aqui, o ládano ele vai fazer uma homenagem aos perfumes ambarados, o cardamomo é uma homenagem em si mais à própria nota, e Edione com Petit Grain, uma homenagem às águas de Colônia, que já tem esse frescor, essa leveza, mas agora trazendo mais sofisticação com a presença da Edione. Tudo bem até aqui? Vocês têm algum comentário que vocês querem falar desse conteúdo que eu trouxe hoje? Quem não tem Edione, espero ter deixado com muita curiosidade e muita vontade de conhecer esse cheiro tão precioso, tão maravilhoso, que não pode faltar numa paleta de perfumaria.
Agora deu para perceber. A Cássia está falando aqui, quer ver com algas marinhas. Ótima ideia, ótima ideia. E funciona, tá? Eu já fiz o teste, mas usando a tintura de algas. Mas o absoluto também vai ficar muito bacana. Tem tudo a ver, é uma proposta bastante coerente. Enquanto eu espero vocês, eu vou sentindo aqui o cheiro. Realmente o Cedro Virginia ficou bem interessante, mas o mais arrebatador, sem sombra nenhuma, foi o Ladon. Dessas últimas, né? Porque eu já tinha feito umas outras. Aí, se você quiser mais dica de acorde, dá uma olhada nas postagens, eu acho que da semana passada, que eu coloquei umas ideias com a Edione lá. Tô vendo que vocês estão com vontade aí de conhecer e vale mesmo muito a pena, tá? Sheila tá dando aqui um depoimento, que ela com a bergamota tá super presente na fita, umas 7 horas a 10%. Você vê então que de fato esse efeito de longevidade ela consegue trazer. Tiago está trazendo mais uma sugestão de acorde aqui, uma sugestão belíssima, que é Edione com beta ionona, que segundo o Elenar é um acorde de chá. Eu também já li sobre isso, obrigado por ter lembrado. Olha que coisa mais linda. Beta ionona, lembrem-se que agora existe como isolado natural no Brasil. Procurem saber. Beta ionona a gente não tinha como isolado natural e agora a gente também tem. A gente tem químico aromático e isolado natural. A minha está bem no alcance da mão, a beta ionona aqui. Eu sou o doido das iononas. Eu sou doido de tudo, né, gente? Vocês já viram que é difícil, mas é porque é tudo tão bonito. Mas é Edione com beta ionona, então, é outra sugestão que vem aqui. Eu não sinto tanto esse lado salgado que você está falando aí não, Cássia, mas isso aí também a gente tem que ver que algumas percepções são bem subjetivas. Então pode ser que você esteja percebendo e eu não, e tá tudo certo, ok? Ô Sheila, pode comprar a beta ionona natural mesmo, porque beta ionona é uma nota linda na paleta, lindíssima mesmo. Nó, que negócio bom. Esse acorde de beta ionona com Edione eu não fiz ainda não, tá na minha lista. E na sutileza dessa nota, que é a Edione, a gente vê, como vocês podem perceber, a mágica da perfumaria, porque um último ponto que eu queria trazer é como que algumas notas, às vezes o cheiro dela nem aparece tanto, aqui é um caso icônico, mas a gente vê o efeito fazer maravilhas num perfume. Se você quer se encantar com a beleza da perfumaria e da criação de acordes, essa nota vai te proporcionar isso, assim, inequivocamente. Ok? A Cássia está falando que com Iso é Super ficou bom. Você se refere a Edione, Cássia? Eu acredito que sim, não é? Eu só ver Cássia colocar aqui. E para quem se preocupa com questões de sustentabilidade, Edione tem um ponto interessante que eu até esqueci de falar, estou vendo aqui que eu coloquei e esqueci, que é uma molécula que tem uma excelente biodegradabilidade. Olha que coisa interessante. Ainda que seja, né, uma molécula sintética, é uma molécula que tem biodegradabilidade. Douglas, eu já expliquei isso aqui outras vezes no meu perfil, eu não faço indicação de fornecedor, tá bom? É uma postura que eu tenho aqui na FSA, que tem razões específicas, então essa pergunta eu vou ficar te devendo. Certinho, pessoal? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Ou podemos encerrar nossa conversa? Quem chegou mais depois, não deixe de assistir desde o início, porque vale a pena.
conhecer mais informações sobre essa nota tão preciosa e tão bonita. E inclusive com perfumes muito famosos, usando ela de formas muito expressivas, como o Eau Sauvage da Dior. Tá bom? Como eu disse para vocês, essa nossa conversa de hoje, ela reinaugura uma série de lives aqui no perfil, que é Conhecendo as Notas da Paleta, e agora ela vai voltar mesmo com frequência, com regularidade, para eu trazer tanto notas isoladas quanto notas complexas, como a gente já conversou outras vezes. Tudo bem? Então, muito obrigado vocês que ficaram aqui comigo até agora, mas eu também agradeço vocês que vão assistir depois pelo interesse e em conhecer uma molécula tão icônica, tão maravilhosa que a gente pode ter na nossa paleta. A Edione e os seus encantos. Tá? Obrigado, então. Na próxima semana eu já defini o tema, mas eu vou anunciar ele na semana que vem. Esse mês está cheio de coisa interessante. Na última semana do mês a gente vai ter um evento que vai ser focado numa das notas mais icônicas da perfumaria e da família floral. Por enquanto eu só vou contar isso. Obrigado, Tiago. Obrigado, Nazaré. Obrigado todo mundo que ficou aqui comigo. E aí, então, continuem estudando e aproveitando a beleza que a Edione traz para a paleta de vocês. Quem ainda não tem, procure adquirir o mais breve possível para poder aproveitar todas as belezas dessa nota tão maravilhosa, tão icônica. Vejo vocês, então, no nosso próximo encontro, tá bom? A bientôt!